Recebemos uma páginas aqui, o padre Jamil fez isso com muito carinho, atrás tem uma oração belíssima, a Virgem, e aqui diz o que é verdade, o encontro arquidiocesano de formação com João Inácio Miller, dia 3/6, eu estou aqui, vou estar com vocês. Mas como eu sabia 3 semanas atrás que não estaria muito bem de voz, então eu dei um jeito de achar alguém que pudesse conduzir esta manhã. Então, esta criatura maravilhosa que vai nos ajudar, o padre Renato vai apresentar. Ele que entrou em contato depois que eu cantei o nome para ele. Então, padre Renato, desejo de manhã abençoada para todos e todas. Então, como Dom João mesmo já disse, então ele nos indicou para que conversasse conosco hoje, neste primeiro encontro arquidiocesano nosso. Então, a professora Vera, que é professora da PUC Campinas, ela vai partilhar conosco. Vou pedir que ela se apresente com mais detalhes para que a gente a conheça melhor. Então, nós também a acolhemos com uma salva de palmas, né? Bom dia a todos. É uma imensa alegria, uma grande satisfação estar aqui hoje, nesta manhã, uma manhã tão bonita, um tempo tão bonito lá fora. Eu tenho certeza que será de grande aprendizado a todos nós. Eu gostaria primeiro de agradecer ao nosso querido Dom João pelo convite que muito me honrou, ao nosso Padre Jamil, em nome dele, a todos os padres, a todos que estão aqui, ao Padre Renato, que entrou em contato comigo. A partir dele também estendo meu agradecimento a todas as pastorais que estão aqui presentes. A todos. Antes de iniciar a apresentação, eu acho importante falar um pouco sobre o meu lugar de fala, né? Porque a gente é mais do que a gente. A gente não é apenas agente, pessoa. Nós temos um lugar de fala, né? Sempre um lugar de fala. E que lugar de fala é esse meu? Bom, como o Padre Renato já disse, eu sou professora da PUC. Trabalho em 2 faculdades hoje. A Faculdade de Geografia e a Faculdade de História também. E na PUC eu sempre lidei com as disciplinas chamadas de cunho territorial, formação da produção do território. Sempre. Quando eu vou para a história, quando eu vou para a história, também trabalho com disciplinas relacionadas à questão espacial. Mas em 2016 eu sempre tive muito interesse por comunidades, muito interesse. A comunidade ela é transformadora. A comunidade tem uma vida que a gente se encanta. Eu me encanto com a vida dos lugares, sempre me encantei com a vida dos lugares. E na condição de professora, e na área de geografia, muito mais, né? Então, a partir de 2016, eu comecei a trabalhar nos projetos de extensão da PUC. E esses projetos de extensão, todos eles relacionados à cartografia social. Vou falar brevemente. A cartografia social, como todos sabem, diz respeito a cartografar. Mas quem cartografa? Quem produz essas informações? A própria comunidade. As próprias pessoas, porque as pessoas vivem nos lugares, as pessoas sabem que os seus lugares são muito mais do que um ponto no mapa. Quando eu olho para um mapa e vejo um ponto, aquele não é o meu lugar, ali é um local. O lugar, ele é vivido. No lugar há trocas, há relações sociais, há comunidade presente. Então a cartografia social trabalha com isso. Ela trabalha com informações que vão além do local. São informações do lugar vivido. Então eu estou nessa experiência desde 2016 e aqui eu trago algumas coisinhas
para a gente falar sobre o tema que foi pedido a nós através do nosso querido Bispo Dom João. Quando eu recebi o convite foi para falar a respeito da geografia da fome. Por que a fome? Porque a fome é um tema que se insiste, que é permanente no nosso território. Logo que eu recebi o convite, eu comecei a pensar no seguinte: ora, eu preciso me colocar como sujeito nessa questão toda, um sujeito que se incomoda com isso. E aí estamos nós. Como acabar com a fome em um mundo onde não falta comida? Essa foi a pergunta que eu me fiz para fazer essa breve fala aqui com vocês, né? Aí, o que nós temos? Quando eu me coloco nessa posição, nesse questionamento, como acabar com a fome se a questão não é a falta de comida? Todos nós sabemos que nós temos, ano após ano, batido recordes na produção de comida, na produção de grãos. Então, a questão da fome não é uma questão de produção, é uma questão que está relacionada, muito provavelmente, à distribuição. Se está relacionada à distribuição, nós já temos aí uma questão que é fundamental para a geografia. Mas é necessário entender o que seria essa espacialização, porque a geografia, ela só é geografia quando eu espacializo, quando eu vejo, quando é apresentado, quando é representado. Aí, nesse sentido, eu vou ficar com aqui, que aí eu vou trocando para terminar. Nesse sentido, nós estamos falando, vou falar disso muito rapidamente, sobre método de análise, né? Como que nós vamos entender essa espacialização. E a fome também, como que nós vamos entender a fome? Porque a fome não é uma só. Não existe apenas um tipo de fome, são muitas fomes. E as fomes que temos e que sentimos e que percebemos, essas fomes, elas são relacionadas a fatores diversos, a fatores múltiplos, a questões múltiplas do território. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar a fome como esse fator social total. Aí, seguindo, quando eu falo de espacialização, muito rapidamente, porque eu vou falar disso nesses 15, 20 minutos que vamos conversar aqui. Nós estamos falando de 3 conceitos básicos: região, território e lugar. Para nós que trabalhamos com as comunidades, para nós que somos envolvidos com pastorais, para nós que estamos envolvidos com a comunidade mais estendida, nós sempre falamos desses conceitos. Ora, a gente diz, aqui é uma região desenvolvida. Ora, a gente diz, não, a região não é desenvolvida, é um território, é um lugar. Então, são conceitos geográficos que usamos muito. O que isso significa efetivamente? Brevemente, aqui a região a gente pode entender sempre como algo administrativo. A região não existe. A região ela é criada, ela é produzida a partir de um objetivo que se tem. Por isso que nós sempre precisamos denominar a região para que ela faça sentido. Região metropolitana de Campinas, região amazônica, região sudeste, região sul, região nordeste. Se eu não aponto a região, essa região não tem uma concretude, falta uma concretude. Então a região ela é produzida sempre a partir de dados. Sempre a partir de dados. Então, a partir dos dados, eu mapeio, eu produzo a região para determinados fins. É nesse sentido que a gente diz que a região é sempre administrativa, é para ser administrada, tá? Agora, por outro lado, o que seria o território? O território, ele se dá num jogo de forças opostas muitas vezes. Então, de um lado nós temos uma força
que geralmente é uma força, vou dizer aqui, uma força que chega de fora, uma força vertical, uma força econômica, né? E ao mesmo tempo nós temos as questões do lugar, as questões cotidianas, as questões da nossa vida do dia a dia. O território é gerado a partir de interesses, a partir de conflitos. O território tem estreita relação com o poder. Por isso que quando nós falamos em território, geralmente nós estamos falando em algo que é gestado, em algo que é coordenado por forças, tanto externas quanto internas. O lugar é o cotidiano, o lugar onde vivemos, o lugar onde as nossas atividades acontecem, onde as nossas ações ocorrem. O lugar tem relação com o território e o território produz regiões. Do ponto de vista geográfico, é essa a escala. Vivemos no lugar, mas esse lugar é comandado, coordenado por territórios e esses territórios formam as regiões. Ok. A partir daí, chegamos no nosso tema, que é o tema da fome. Desde a década de 60 no Brasil, desde a década de 40 no Brasil se fala muito desse tema. Não é um tema recente para a gente. E lá na década de 40, o que se dizia? Há um determinismo natural. A fome acontece em regiões em que não há produção de comida. Ou então, em regiões onde as condições climáticas não são favoráveis. Ou em regiões onde o tipo de solo não permite a produção da comida. Então, até a década de 40, nós tínhamos uma concepção de que a fome, por trás da fome, nós tínhamos um determinismo natural. Tanto é que se dizia assim, as regiões são naturais. E a partir dessas regiões naturais, nós temos a fome. Mas a fome sempre foi um fator isolado. É como se lá tem fome, aqui não tem fome porque aqui é fartura. Né? Então, até a década de 40 era essa a ideia, mas a partir da década de 40 nós começamos a ver no nosso país muitos estudos contrariando essa questão da região natural, contrariando essa questão da fome como uma questão, me perdoe aqui o termo, mas naturalizando a fome, porque quando eu falo assim, a fome como uma região natural, na região natural, na verdade nós estamos naturalizando a fome, é como se fosse um fato, onde nós não temos nenhuma força, nenhuma condição para fazer diferente. Bom, seguindo, aí nós temos um pesquisador, nós temos um pesquisador médico, depois reconhecidamente geógrafo, trabalhou por anos na vida como nutrólogo. Para a gente que, como o nosso bispo diz, né, nós estamos aqui porque temos interesse em aprender informação. Ele é maravilhoso, eu gosto demais das suas obras. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Josué de Castro, desculpa porque lá está cortado. Josué de Castro, médico, que andava pelo território nacional, que percebia que a fome não era a mesma nas regiões. Então, se a fome não é a mesma nas regiões, logo a fome não tem nada de natural. Então, ele começou a pesquisar esse tema e o primeiro escrito dele, em 1933, contrariando o que se tinha até então, numa obra chamada O Problema da Alimentação no Brasil, ele começou a dar esse start de que a fome é produzida. Produzimos a fome, em certa medida. Em 1935, ele escreve Condições da Vida da Classe Operária. 1937, Alimentação à Luz da Geografia Humana. Ele já vai fazendo para a especialização, ele já começa a discutir que região é diferente de lugar. Né? Aí, em 1940,
46 esse grande clássico chamado A Geografia da Fome. Até hoje, um livro que quem se interessa por essa temática, por essa perspectiva, e daí ele é um livro que está no topo, no top 10, né? Geografia da Fome, 1951, ele escreve A Geopolítica da Fome, e 67, Homens e Caranguejos, aí discutindo a questão específica do Nordeste. Essas são obras maravilhosas que, através delas, eu vou me apaixonando mais e mais pela informação, por aquilo que, através do dom que Deus nos coloca, a gente vai percebendo que a gente tem um caminho a trilhar e que é importante fazer esse caminho, é importante seguir esse caminho. Bom, aqui eu tenho a primeira cartografia produzida por Josué de Castro do nosso país em relação à geografia da fome. O que ele fez? Ele produziu uma cartografia em 1946. Esse mapa é clássico quando a gente vai discutir a fome, a geografia da fome. Ele divide o nosso país em 5 regiões. Olhando para esse mapa, parece um documento bagunçado, mas na verdade é que ele quis colocar várias informações aí. O que ele disse? Há carências que são diferentes por regiões. Então nós temos região em que a carência é de proteína, nós temos regiões em que a carência é de vitaminas. Olha, ele fala da vitamina B1, da vitamina B2. Nós temos carência em que há regiões em que a carência é em relação a fontes diferenciadas de carboidrato. Então, quando ele faz esse mapa, ele está chamando a atenção para algo que eu falei no início da minha fala. A fome não é a mesma. Há fomes diferenciadas. E para eu entender essas fomes diferenciadas, para além da região, para além do território, nós temos que mergulhar nos nossos lugares. Nós temos que entender nos nossos lugares como as relações, como se constroem, né, as diversas formas de vida. Aí seguimos para o cenário brasileiro. No cenário brasileiro, a partir de 1940, nós tivemos mais e mais pesquisas sobre esse tema. Então, não é um tema que carece de pesquisa. Particularmente, nós temos aí um inquérito nacional sobre segurança alimentar hoje, mas que ele vem produzindo um histórico de dados riquíssimos. Em suma, nós temos uma pesquisa que foi realizada em 2017. Nessa pesquisa de 2017, nós tínhamos em torno de 10 milhões de pessoas passando fome no nosso país. 2017. Em 2020, nós chegamos a... Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Acho que é isso. Em 2020, a 116 milhões de pessoas. Então, começamos aí, né, em torno de 10 milhões. 17, 20, nós já tínhamos avançado muito para 110 milhões. Agora estamos assustados com os últimos dados de 2022. Nesses dados de 2022, nós chegamos a esses números aqui. Atualmente são 125 milhões de pessoas que passam fome no nosso país. Isso significa praticamente a metade da população. Mas é uma fome, a mesma fome? Não, são fomes diferentes, né? Eles convivem com insegurança alimentar. Mas, esses 125 milhões de pessoas que passam fome, que vivem sob insegurança alimentar, 33 milhões com grau e grave. Não tem o que comer. 33 milhões não tem o que comer. Desses 33 milhões, quando a gente olha para o mapa, como que está a porcentagem disso? Pasmem. Quais são os estados que temos as pessoas nessa condição, na grande
grande maioria acima de 8%. São Paulo, Minas e Bahia são os 3 estados hoje que estão com mais de 8% da população nessa condição. Se eu pego São Paulo, ora, não é novidade para a gente. Nós estamos falando do estado mais rico praticamente do nosso país. Então não é uma questão de desenvolvimento econômico, não é uma questão de desenvolvimento tecnológico. Embora nós não estamos, obviamente, dizendo que nós não precisamos disso. Não é uma questão, não é lá e cá, não é uma relação unilateral. Nós estamos dizendo aqui que é urgente alguma ação para reverter esse quadro, porque nós estamos mergulhando num quadro em que o país está gerando uma população faminta. E essa população tem um corpo. Essa população tem características que já sabemos muito bem. Quais? Me permita aqui trazer, não é eu, mas são dados do próprio relatório. A demografia se concentra nos centros urbanos, especialmente nas regiões metropolitanas, aonde esses 33 milhões temos 27 milhões de pessoas. Desse total, 24 milhões são pardas ou pretas. Aqui é uma questão étnica, racial. Lares chefiados por mulheres, 20 milhões. Sabemos disso tudo bem, né? Claro que sabemos. Há pouco tempo saiu uma pesquisa em relação a isso. A cada 10 mulheres do nosso país, isso em cada cidade, a cada 10 mulheres do nosso país, 6 são hoje mães solo. Nós estamos elaborando, construindo um território de mulheres mães sozinhas. Isso é uma reflexão que temos que fazer muito séria. Não só reflexão, mas ação. Temos que partir dos lugares para poder entender o que está acontecendo, por quê? Que pais estão abandonando os lares, né? O que há aí? Que conflito é esse? O déficit alimentar da população com fome soma um total de 7,3 milhões de toneladas por ano. O que custaria no máximo 105 bilhões anuais. Não é um dinheiro tão grande assim, então é uma nação tão rica como a gente, e a gente poderia reverter facilmente. Bom, o cenário brasileiro diz que 33 milhões de pessoas hoje passam fome, exatamente aquele quadro que nós temos aqui atrás. Agora vamos mudar essa escala e chegamos à região metropolitana. Nesse sentido, eu quero apresentar para vocês um mapa que foi produzido aqui de Campinas. Agora a gente está trabalhando para expandir esse mapa para a região metropolitana, mas nós já temos alguns dados para falar sobre isso. Tá? São dados que depois eu disponibilizo à vontade. A hora que posso deixar com o Padre Renato, compartilha com todos aí para que a gente possa promover uma rede de ações no sentido de olhar para essa questão, né? É um mapa que a gente produz na universidade, mas não tem sentido nenhum ficar dentro da universidade. Então, nós produzimos o meu projeto de extensão em parceria com a FEAR, a Fundação Campinas. Nós produzimos um mapa pensando na perspectiva da vulnerabilidade social. O que colocamos nesse mapa? Quais são os dados? Como eu falei no início da minha fala, quando a gente vai trabalhar com rede de milhão, nós precisamos sempre trazer dados para essa grande cesta. A partir desses dados, a gente pensa o território e divide esse território, né? Então, são dados macro. Que dados que nós pegamos? Nós pegamos dados de moradia. Então, moradias que não têm coleta regular de lixo, moradias que não têm acesso à água adequadamente, né? Moradias em que a renda salarial, a
16 regiões federais. Regiões que totalizam hoje em torno de 25 mil pessoas. Desculpa, gente, o número fugindo da minha cabeça. 225 mil pessoas que estão nessa situação. Não tem a água corretamente, não tem coleta de lixo corretamente, e a renda de salário. Quando eu fiz esse campo, algumas casas declararam em ganhos em torno de R$ 180 mensais, R$ 220 mensais, hoje no máximo 330. 225 mil pessoas, o que totaliza hoje em torno de 22% da nossa população aqui em Campinas. Velho, e é só em um lugar? Não. Aí a gente fez mais uma coisinha, né? Que é o seguinte, tá, temos 16 regiões. O nome não é bonito, mas faltou pra gente a criatividade mesmo. Vamos fazer o que agora? Vamos tentar entender qual que é a mais vulnerável para menos. Vamos ao ranking. Não gosto desse nome de ranking. Mas naquele momento foi o que surgiu. Tá? Então, ranqueamos essas regiões. O quadro não está bonito aqui, mas elas estão todas em algum lugar. Como eu disse, a região ela só tem sentido do ponto de vista das nossas ações quando colocadas em um lugar. Porque nós, quando saímos a campo, nós saímos em um lugar. Nós não saímos da região, nós saímos do lugar. Então, aqui nós colocamos essas regiões dentro dos seus respectivos lugares, aproximando mais. No geral, a primeira grande colocada é a macro-região aqui, ó. Desculpe, essa pontinha. A macro-região 12, que chamamos de Reves 12, a região Campo Velho. É a primeira. Tá? A última lá, 16º, nós estamos falando do centro. Certo? Mas tem aí tudo dividido. O portfólio está pronto, fizemos um portfólio cartográfico. Cada uma dessas regiões a gente classificou. Não trouxe aqui hoje porque não cabia no nosso. Acho que a intenção era apresentar e disponibilizar depois por diferentes canais. Mas cada uma dessas regiões nós temos a característica delas. Então, quantas famílias têm essa intervenção, quantos lares chefiados por mulheres, acesso à água, acesso ao lixo, tudo já definido para cada uma delas, aqui em Campinas. Aí avançamos agora para a região metropolitana. Na região metropolitana, nós já percebemos uma coisa, e aqui o NEP, que vem trabalhando nesse sentido, já se denomina claramente o que se entende como uma cordilheira da pobreza. É chamada exatamente assim, a gente colocou esse nome cordilheira porque a gente sente que há uma divisão do território. Aí entre os municípios de Sumaré, Hortolândia, Montemor, Campinas. Então nós temos uma cordilheira, uma faixa entre esses municípios, onde nós temos em torno de 40% da população que reside nas áreas margens, aquelas áreas mais periféricas, em situação de vulnerabilidade social, de situação de fome. Agora, o mesmo trabalho que fizemos aqui, queremos estender para toda a região. Logo, tendo uma outra oportunidade, eu retorno. Olha só, eu já estou aqui, então, João, fazendo propaganda. Eu retorno para colocar esse mapa final, esse portfólio final. Cabe falar também quais são os marcadores. Quando nós pensamos em fome, nós estamos falando de marcadores sociais, né? Então, o que são esses marcadores sociais? A fome
nos parece que não existe, mas por outro lado, ela tem marcadores sociais muito claros. Quais são esses marcadores que eu gostaria de deixar aqui para que a gente possa ter um minuto aí para debater, para pensar, para que a gente possa pensar esses marcadores. Quais são os marcadores? Mulheres, étnico-racial, a fome étnico-racial, faixa etária, a faixa etária, gente, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes hoje são as pessoas mais fragilizadas nessa condição. Desemprego e informalidade também é uma grande causa dessa condição. E a escassez hídrica, geralmente as pessoas que passam fome nesse flagelo que eu comentei, que é aquela condição mais grave, essas famílias não têm acesso à água adequadamente. Então, discutir fome no nosso país é discutir, sim, escassez hídrica. Uma coisa está relacionada à outra, não são coisas tão distantes assim. E aí não podemos esquecer que estamos numa região geograficamente definida como depressão periférica e que a questão hídrica é, sim, uma questão também grave para a gente. E a escolaridade, pessoas com até 4 anos de escolaridade têm maiores chances de viver em algum momento da sua vida numa condição de fome. A escolaridade é fundamental para que a gente possa superar essa condição. É nesse sentido que eu disse lá, a fome precisa ser entendida como um fator social total, porque envolve políticas públicas, envolve, enfim, todas as dimensões que já sabemos, que já imaginamos, que já posicionamos na nossa prática. Bom, mas aquela região que eu disse, que é a região mais vulnerável de Campinas, voltando aqui no caso de Campinas, mas o que eu vou falar aqui não é novidade para outras regiões, eu tenho certeza, cabe em outros lugares. Aquela região mais vulnerável, a REPS 12, onde nós temos a macro-região do Campo Belo, eu estou lá, eu estou com o meu projeto de extensão, eu tenho desenvolvido cartografia social junto à região do Campo Belo. E quando nós chegamos na região, com as lideranças comunitárias, com algumas regiões, não é de toda a região, claro, é uma região muito grande, então eu estou com alguns líderes comunitários de alguns bairros. Quando eu me reuni com os líderes e comecei essa cartografia, é muito interessante, porque é um trabalho que a gente vai fazendo de conscientização no próprio lugar, porque nós não temos muita essa conscientização territorial. Nós vivemos no espaço, mas nós não pensamos sobre isso. Nós não pensamos, olha, eu saio daqui, vou para lá, faço isso, faço aquilo. Eu estou me movimentando o tempo todo no espaço geográfico e faço parte dessa construção. A gente não pensa nisso. Então, quando eu cheguei lá no Campo Belo, especificamente no Monte Gilberto, Jardim Fernanda, na Pucã, quando eu cheguei nessa área, eu perguntei para eles assim, como vocês acham que as pessoas veem o lugar de vocês? Então, como o lugar é visto de fora? Aí nós produzimos esse mapa aqui. Como o lugar é visto de fora? O lugar é violento, aqui tem prostituição, aqui tem... Eles colocaram muitas coisas que eles sentem, preconceito, que eles sentem na narrativa de que veem o lugar deles, como que as pessoas veem. E aí quando eu perguntei assim, como que vocês veem o lugar de vocês? Esse outro mapa. Aqui a figura não está tão boa, mas o que saiu ali? Como vocês veem o lugar de vocês? Professora, aqui é top. Aqui é 10. Aqui é o melhor lugar
é violenta, né? É carente e tudo mais. Agora, quando eles falam de dentro, quando eles falam de vivência da comunidade, gente, eu ficava arrepiada. Eu ouvi, aqui é top, aqui é 10. Se aqui é top e aqui é 10, então a gente precisa revelar isso, né? E aí eu estou trabalhando isso com eles no mapa. É top e é 10 por quê? Por conta das relações sociais que existem. Gente, sabe o que eu descobri? Eu estou na liberdade de compartilhar com vocês. Dentro dessa região que eu estou, há casas, há lugares que eles sabem que tem apoio. Eles chegam. Há pessoas que recolhem, por exemplo, roupas para bebê, para fazer doação. Tem uma senhora lá que ela divide até por cor. E aí, quando a mulher grávida vai ter o bebê, não tem um enxoval, a mulher chega nela e diz: olha, para ter bebê. Um dia eu estava lá e achei isso muito lindo. É homem, é menino ou é menina? Ela tem os kits separados para doar. Isso é um ponto, é um nó de solidariedade que a gente consegue mapear só com lá dentro. Há uma outra senhora que eu fiquei encantada. Ela tem uma horta lindíssima. Ela tem várias ervas e chás. Um dia eu cheguei, ela falou: professora, eu estou com uma cara meio cansadinha hoje. Eu falei: pois é, eu dormi muito bem. Mas a senhora não pode, a senhora vai passar lá em casa, eu vou te arrumar um kit, um chazinho de camomila, né? Então ela faz os pacotinhos com essas ervas que a população circula por ali. Eu estou fazendo esse mapa agora, gente, que é um mapa que revela que o lugar, a região pode ser vulnerável, mas o lugar é potente. E esse lugar é potente porque é a vida humana, porque há pessoas. E onde há pessoas, há condição de mudar. A condição de mudar. No último sábado passado, eu fui fazer um outro mapa com crianças de 10, de 8 a 14 anos, que eu tinha na oficina. Vamos mapear o que vocês desejam aqui. No lugar ser um lugar potente, o que vocês gostariam que tivessem aqui? Eu quase caí de costas. Porque eu fui, olha o que eu mostrei para você. Eu fui pensando: vão pedir parquinhos. Vão pedir parquinhos. Sabe o que pediram? Uma escola de hortas. Uma escola de hortas no Campo Belo. E por que uma escola de hortas? Eu perguntei para elas: mas por que uma escola de hortas aqui? Professora, porque a gente mexe com a terra, porque a gente vai plantar, porque a gente vai perceber crescendo, porque a minha avó pode vir para cá ajudar, porque a gente pode distribuir para as pessoas. Horta comunitária é uma grande saída para aquilo que estamos aqui reunidos falando hoje. E isso não vai acontecer em região, gente. Isso não acontece em território. Isso acontece nos lugares aonde já estamos. É por isso que eu tenho muita esperança. Por último, finalizando, o que eu percebo? Eu percebo isso, eu percebo comunidade que ainda é muito forte, que nós precisamos alinhar esse espírito de comunidade numa formação permanente das nossas lideranças. Eu desejo, no meu caso agora, eu quero muito continuar no meu projeto de extensão, porque a gente trabalha sempre de projetos por biênio, mas eu quero muito continuar para trabalhar as redes de lideranças, porque eu tenho percebido que o que o Campo Belo vive não é diferente de nenhuma outra região. Então nós precisamos colocar também lideranças em rede, lideranças juntas, para que a gente possa
vezes na toda a região metropolitana bem competitiva. Precisamos acreditar nas redes solidárias para lá das redes econômicas. Os grãos exportados no nosso país, eles fazem parte de um circuito econômico, de redes econômicas, mas nós não precisamos esquecer das nossas redes solidárias. E mapeamento das relações sociais comunitárias. Nós precisamos mapear, todos nós, os nossos lugares, nessas nuances, nesses acontecimentos que podem parecer pequenos, mas são acontecimentos que, à luz de uma comunidade, é sempre transformação. Eu penso que a gente precisa, um outro grande sonho, né? A gente produziu um mapa de vulnerabilidade, agora o meu desejo é produzir um mapa de potencialidade dos lugares a partir dessas experiências únicas que cada lugar vive. E aí, terminando a fala, dá-lhes vós mesmos de comer. Eu penso muito nisso todos os dias na nossa campanha, e a nossa campanha traz tanta coisa aí como um input, como um chamamento, né? Dá-lhes vós mesmos, nós mesmos. A saída está aqui. Como já dizia lá Josué de Castro, a saída é aqui. É no nosso movimento. No nosso movimento. E nesse movimento eu acredito que teremos sim um novo humanismo. Nesse movimento eu acredito sim que podemos e temos todas as condições de desenvolver um novo desenvolvimento. Um desenvolvimento que não deixe de ser econômico, obviamente, mas que seja também humano e integral. Integral por quê? Porque há uma ecologia que nós não podemos esquecer dessa força. Há um ambiente que nós temos que reconhecer a sua potência também. Como eu falei aqui, a fome tem uma relação com a escassez hídrica. Então, isso é ecologia, isso é ambiente. É isso. Muita gratidão por esse espaço, muita gratidão pelo olhar carinhoso, pela acolhida de cada um aqui. Eu estou à disposição para a questão social, para trocar ideias, para ir onde precisar, somar, tá? Isso, querido, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Padre Jamil, obrigada, Paulo Renato, obrigada a todos. Continuo aqui à disposição.